Língua portuguesa. Redação. Livro D. Lição 9, aula 1. Olá, pessoal! Vocês gostam de dançar? Eu não sei dançar muito bem, mas eu adoro ouvir música. Eu gosto de vários ritmos, principalmente das batidas. Eu gosto de samba, de rock, de funk, forró, de sertanejo. E vocês? Qual ritmo vocês gostam de dançar? Vocês sabiam que dançar é uma boa maneira de aumentar a autoconfiança? Sim, com a dança nós podemos nos expressar por meio da linguagem corporal. E assim nós aprendemos a descobrir como o nosso corpo se movimenta. O nosso corpo, ele dança de acordo com o ritmo da música. Mas o nosso corpo, ele também pode fazer música, sabiam? Batucar, bater palmas, assobiar e bater os pés. Essas são formas de criar músicas, ritmos e sons com o nosso corpo. E por falar em sons, eu adoro os sons da natureza. O beija-flor, ele bate as asas com ritmo. O cavalo, ele galopa com ritmo. E tem também o som do vento. E o som do mar? Na verdade, o som vem do movimento das ondas do mar. O som das ondas quebrando também tem um ritmo, sabiam? Ele é um volume constante, sem pausa, que faz a gente ouvir e relaxar. Esses sons da natureza me deixaram bastante inspirada para a nossa aula de hoje. Então vamos ver quem adivinha primeiro sobre o que nós iremos escrever. E você, também quer entrar nessa dança? Redação. O nosso tema desta lição é a natureza. O poeta não viu o mar. Ele conhece a lagoa. Nós lemos 2 poemas sobre a lagoa. Um no início da lição 9, do Carlos Drummond de Andrade, e o outro lá no final da lição 9, que é uma quadrinha popular. Nessa lição, o poema do final, ele fala sobre a lagoa que fica no meio. Vocês se lembram? Eu de cá e tu de lá. Não era sobre a definição de lagoa. Também não era sobre as suas características. O poema era sobre o meio do caminho. A lagoa cercada de terra por todos os lados, que separa 2 seres, um de cada lado. Um está de um lado e o outro está do outro. E a lagoa está no meio. Eu de cá e tu de lá. Eu de cá e tu de lá. No meio tem a lagoa. De dia não tenho tempo. De noite não tem canoa. Vamos lembrar que o poeta está separado porque a lagoa está no meio. E entre o dia e a noite, o poeta não consegue um meio termo. De dia não tem tempo. De noite não tem canoa. O dia e a noite também ficam separados, um de cada lado, um para cá e um para lá. Na verdade, a definição do tempo não é bem assim, mas é isso que faz o poeta. Poema é assim. Pode até não fazer sentido, mas tem graça. Observem como esse poema é interessante. Eu de cá e tu de lá. Eu de cá e tu de lá. No meio tem a lagoa. De dia não tenho tempo. De noite não tem canoa. Na verdade, a descrição mostra que os personagens não estão tão longe assim um do outro. Eles estão um ao lado do outro. Aliás, eles estão um em cada ponta, mas no mesmo banco. E a lagoa está na frente deles, entre eles e a outra porção de terra. Mas o poeta diz que no meio tem a lagoa. Só não diz no meio de quê? No meio do dia e da noite. No meio de cá e de lá. No meio do eu e do tu. No meio da paisagem.
Mas será que esse poeta ficou doido? Será que ele confundiu o sentido da palavra? Nada disso. A leitura dessa lição foi sobre a lagoa. O poeta falou sobre a lagoa. É que o poeta, eles gostam de brincar com as palavras. Eles nos levam lá para um outro mundo, para o mundo da imaginação, das coisas possíveis ou impossíveis. Nessa história, nós vamos encontrar os ritmos que são produzidos com o corpo. Nós vamos comparar os sons dos animais e os sons da natureza e mostrar como mexer o corpo seguindo o ritmo. Como será que começa essa história? Observando os sons à nossa volta. O mundo ele é cheio de sons. Música, dança e ritmo. O mundo é cheio de sons. Repararam? Repararam de onde vêm esses sons? Onde estão os sons no mundo? E como você sabe disso? Exatamente, pelas ilustrações nesta página do livro. Estou vendo aqui o som dos carros, dos raios, da frigideira, do celular, o som da goteira, o som do alto-falante e o som da furadeira. Vamos ler mais um pouco. Qual é o som das asas da borboleta? Quando voam, elas fazem flax, flax. Pronto! Agora começou a música da natureza. Flax, flax. Esse é o som das asas da borboleta. Agora vamos continuar lendo para descobrir os outros sons. Qual é o som das árvores? Quando bate o vento, elas fazem shh, shh. Qual é o som do passarinho? Cada passarinho faz um som. Esse aqui parece que diz bem te vi, bem te vi. Qual é o som do sapo? O sapo pula. Quando para, ele faz quack, quack. Qual é o som do cavalo? O cavalo galopa. Parece que ele faz pocotó, 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 pocotó. Vlax, vlax. Shoo, shoo. Bem te vi, bem te vi. Quack, quack. Pocotó, 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 pocotó. Aqui tem uma variedade de sons. Os sons da natureza, o som dos animais e o som do vento. O som que emitem com a boca e o som que eles fazem com o movimento, ao bater as asas para voar e ao galopar. Vamos descobrir mais sobre esses sons. Vamos ler juntos. Os sons repetidos formam um tipo de ritmo. O ritmo pode estar na música. O ritmo pode estar na dança também. A gente pode contar o tempo para acompanhar o ritmo. Pode ser rápido. 1, 2, 3, 4. Ou devagar. 1, 2, 3, 4. O ritmo do coachar do sapo é rápido. Quack, quack, quack. O ritmo do galope do cavalo também é. Pocotó, 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 pocotó. E o que aprendemos sobre os sons? Isso mesmo, nós aprendemos aqui que os sons repetidos eles mantêm um ritmo e que esse ritmo pode ser bem rápido ou bem devagar. Nós aprendemos o ritmo do coachar do sapo e o ritmo do galope do cavalo. E esse passarinho de peito amarelo? Como é o som que ele produz? Esse passarinho é um bem-te-vi. O nome dele é igual ao som que ele faz. Bem-te-vi, bem-te-vi. Isso mesmo. Cada passarinho faz um som. Esse aqui até parece que está dizendo bem-te-vi, bem-te-vi. O sapo pula e quando ele para, ele faz croc, croc. Isso mesmo, Beto. Esse é o som do sapo. Esse som se chama coachar. Cada animal tem um som. E o som dos animais, ele recebe diferentes nomes. Vamos ver? O cachorro late,
O gato mia, o galo cacareja, o cavalo relincha, o pato grasna e tem muito mais. A professora disse que o cavalo relincha, mas quando ele galopa, suas patas fazem um som diferente no chão. É o famoso pocotó, pocotó do cavalinho. Exatamente, Alfa. Esse é o som que as ferraduras que o cavalo usa faz no chão. Nós sabemos logo quando tem um cavalo se aproximando, porque nós podemos ouvi-lo galopar. Pocotó, 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 pocotó. Essas palavras são chamadas de onomatopeias. Por exemplo, o ding-dong da campainha ou o trim-trim do telefone. Hoje esse som quase não existe mais, mas antigamente só existia um som. Hoje o celular pode nem ter som, pode só vibrar. Mas esse som do trim-trim marcou uma época. E até hoje as pessoas sabem que é a forma de representar a chamada do telefone. Até o ping-pong da bolinha batendo na mesa é o nome do som. Onomatopeia é uma figura de linguagem. E figuras de linguagem são formas de expressão diferentes da linguagem comum. Pode ser diferente na forma, como no caso das palavras que representam sons ou sentimentos. Ai, ui, uau! Vamos relembrar alguns sons que nós vimos na nossa história? Sons naturais, animais, árvore, borboleta, sapo, bem-te-vi, cavalo, materiais, relógio. Os sons podem ser naturais, quando produzidos por um animal ou efeito da natureza. Eles podem ser materiais, quando são emitidos por um objeto. Conforme nós conversamos hoje, nós temos várias formas de definir a lagoa. Mas agora é a sua vez. É a sua vez de dizer como é o mar. O que você vê nesta imagem? Você agora está vendo o mar. Então escreva tudo o que você vê. Escreva com muitos detalhes. Qual é a cor do mar? Se você está vendo as espumas brancas, a água termina e aparece a areia. E há algumas conchinhas aqui na areia. Você percebeu uma parte mais alta na água? Percebeu? Exatamente. Esses são os movimentos das ondas se formando. Nós precisamos entender bem sobre essa imagem que nós iremos descrever. Por isso, nós identificamos o nome de cada elemento que compõe essa cena. Vamos ver? Areia, onda, conchas, mar. Nós poderíamos usar essas informações na nossa redação? O que vocês acham? Hoje nós iremos descrever com detalhes como é o mar. Eu já vi o mar faz muito tempo, mas eu lembro que a água era muito salgada. E a areia era bem quentinha, depois a gente acostumava. Na praia que eu fui, a água do mar era morninha. Mas onde a minha tia mora, ela diz que a água é muito fria. Gostei de ver a empolgação de vocês, meninos. A praia realmente é o melhor lugar para ver o mar. A gente pode até tomar um banho de mar. Independente de onde é a praia que você vai, o mar sempre será salgado. Mas a temperatura da água ela pode variar bastante. Na região nordeste, por exemplo, a água do mar é morninha, se a gente comparar com as praias da região sul e sudeste, onde a água do mar pode ser bem fria em alguns meses do ano. Além da temperatura, o mar também pode variar a intensidade das ondas. Em alguns lugares, as ondas do mar são muito altas e muito agitadas. Essas praias elas são procuradas geralmente pelos surfistas. Mas em alguns lugares, o mar é bem calminho e com poucas ondas. Essas praias são mais indicadas para as famílias com crianças. Vamos pensar em como será o mar que nós iremos descrever para o poeta?
Eu tenho certeza de que iremos nos divertir bastante nessa tarefa. Nós já aprendemos o nome de vários elementos que compõem uma paisagem do mar. Mas até aqui, falamos só da parte externa do mar. E dentro do mar? Nós não podemos esquecer de que dentro do mar vivem várias criaturas. Vocês sabem? Baleias, golfinhos, peixes e tartarugas. Eles causam uma enorme admiração entre os banhistas. Por outro lado, existem os tubarões, que podem provocar medo e pavor. No fundo do mar vivem muitos animais. E esses animais são chamados de animais marinhos. Por exemplo, o leão marinho e o cavalo marinho. Também encontramos lula, polvo, águas-vivas e várias espécies de peixes. Eu acho que nós já temos muitas informações até aqui. Então, agora, vamos planejar o nosso texto. Qual mar que nós iremos definir? Onde fica esse mar? No Nordeste? No Sul? Como ele é? Calmo? Ou é agitado? Vamos pensar juntos. Como vamos apresentar esse mar para o poeta que nunca viu o mar? O ideal seria que nós apresentássemos o mesmo mar daquela imagem que vimos. Por isso, nós vamos escolher um mar calmo, com poucas ondas, para ser definido na nossa redação. Vamos imaginar que esse mar da imagem tem uma água bem morninha, bem gostosa, para tomar um bom banho de mar. Assim, nós podemos pensar em muitos detalhes sobre como nós vamos escrever sobre ele. Depois, nós vamos ter que escolher os próximos detalhes. O som do mar, o ritmo das ondas. Vamos pensar bem nesse mar que nós iremos definir. E a nossa descrição precisa ser suficiente para o leitor que nunca viu o mar entender como é o mar. Então, agora, vamos anotar. Como é o mar? Temos que pensar nos detalhes do mar. Como é o mar? Calmo ou agitado? Claro ou escuro? Quente ou frio? Temos que definir como são as ondas. Como são as ondas? Qual o movimento delas? Como é o som que elas produzem? Essas informações vão nos ajudar na redação. Nós vamos ter que decidir sobre esses pontos e escolher o que iremos escrever. Mas, primeiro, vamos escrever o roteiro da nossa redação. Vamos ver aquele nosso quadro. O que? Para quem? Para quê? Como? Vocês se lembram desse quadro? Ele é o nosso guia. Então, vamos começar pela primeira pergunta. O que vamos escrever? Isso mesmo. A gente já falou sobre isso lá no início da aula. Nós vamos escrever um texto descrevendo o mar. Já sabemos que é preciso dar muitas informações sobre como é o mar. Vamos fazer um quadro com essas informações bem específicas do mar. Quais as características desse mar que nós iremos definir? Isso mesmo. A gente já falou sobre isso lá no início da aula. Vamos escrever um texto descrevendo o mar. E nós já sabemos que para isso é preciso dar informações sobre como é o mar. Então vamos fazer um quadro com essas informações. Vamos pensar. Quais características desse mar nós iremos definir? Vamos anotar? O que? Descrever o mar. Para quem vamos escrever? Para um poeta que nunca viu o mar. Isso mesmo, Beto. Vamos fazer uma descrição que precisa ser suficiente para que ele entenda como é o mar. Mesmo sem nunca ter visto o mar, ele vai conseguir entender.
Para quem? Um poeta que nunca viu o mar. E para que vamos escrever? Qual o nosso objetivo? Isso mesmo, isso também nós já falamos. O nosso objetivo é explicar para esse poeta como é o mar. A nossa descrição precisa ser bem feita para que ele consiga entender. Nós vamos dar informações detalhadas. Para quê? Detalhar o mar para o poeta entender. Depois nós vamos voltar para falar sobre cada um desses assuntos. Ainda falta a nossa última pergunta. Como? Como vamos escrever esse texto? Que tipo de texto vamos escrever? Que tipo de texto vai ser mais adequado para fazer o que queremos? Vocês se lembram do que nós queremos? Isso mesmo, explicar como é o mar para o poeta. E qual será o tipo de texto que é mais adequado para isso? Exatamente, vamos escrever um texto informativo. Nós queremos apresentar informações sobre o mar, definir da melhor forma possível esse mar. O importante é que nós não vamos apenas indicar informações, mas precisamos saber como indicar. Nós temos que descrever de uma forma interessante e podemos fazer isso em um único parágrafo. Assim, nós já podemos terminar de completar o quadro do nosso planejamento. Como? Em forma de um texto informativo. Depois nós vamos voltar para falar sobre cada um desses assuntos. Então, o nosso objetivo é dar informações, fazer uma definição bem criativa para o poeta sobre o mar. E nós já sabemos que será no formato de um texto informativo. E agora? Agora nós temos que apresentar as informações que nós coletamos. Fazer um quadro com essas informações. Vamos pensar juntos? Vamos descrever o mar dessa imagem. Ele é calmo e com poucas ondas, baixas, pequenas e calmas. O mar é azul claro no começo, bem de perto, e vai escurecendo no fundo, de longe. Tem uma espuma bem branquinha na borda, onde as ondas quebram. É uma boa quantidade de areia na borda. A areia fica escura porque está molhada. Também dá para ver algumas conchinhas na areia, conchas branquinhas pequenas e pedaços de concha na areia. É uma imensidão de água formando o mar bem azul. Gostei do uso da palavra imensidão, Alfa. E você? Você também costuma usar palavras assim na sua redação? Escolher bem as palavras? As ondas vão e vêm e fazem um som tipo chua, no mesmo ritmo, bem devagar. A gente combinou que a água ia ser morninha para um gostoso banho de mar. E a água também é bem limpinha, transparente e cristalina. Dá para ver o fundo no rasinho. Ah, a água também é salgada, não podemos esquecer. E vamos falar também que no mar vivem muitos animais marinhos, tartaruga, peixes, golfinhos, baleias, tubarões e outros. Boa ideia, meninos! Eu fui anotando aqui e organizando tudo que vocês disseram. Vamos ver como ficaram as anotações? Depois a gente retira o que não couber, o que não for pertinente ou o que não for adequado. Vamos agora juntar todas as informações num quadro. Areia. Tem uma boa quantidade de areia na borda. A areia fica escura porque está molhada. Onda. Tem poucas ondas, baixas, pequenas e calmas. As ondas vêm e vão e fazem um som tipo chua, num mesmo ritmo, bem devagar. Concha. São conchas branquinhas pequenas e pedaços de conchas na areia. Água. É uma imensidão de água formando um mar bem azul. O mar é azul claro no começo, de perto, e escurecendo no fundo, de longe. O mar tem uma espuma bem branquinha na borda onde as ondas quebram. A água ia ser morninha para um gostoso banho de mar.
E a água também é bem limpinha, transparente e cristalina. Dá para ver o fundo no rasinho. A água também é salgada. No mar vivem muitos animais marinhos: tartaruga, peixes, golfinhos, baleias, tubarões e outros. Agora nós temos que pensar direitinho em como será a nossa descrição. Nós precisamos considerar todas essas informações na hora de fazer. Eu acho que nós já temos bastante características do nosso mar. Já temos aqui tudo o que precisamos sobre o mar. Então agora vamos rever o nosso quadro e vamos lembrar quais informações vamos usar. Mas antes de começar a produção do nosso texto, vamos rever as nossas anotações. O que? Descrever o mar. Para quem? Um poeta que nunca viu o mar. Para quê? Detalhar o mar para o poeta entender. Como? Em forma de um texto informativo. Então nós já sabemos o que vamos fazer. A descrição do mar. Para quem vamos fazer? Para um poeta que nunca viu o mar. Vamos dizer para ele como é o mar. E para que vamos fazer isso? Para o poeta entender como é esse mar, mesmo sem nunca ter visto. E vamos descrever o mar em forma de um texto informativo. Bom, com as nossas informações aqui, já temos o texto praticamente pronto. O que resta agora é arrumar as informações no papel. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Ou melhor, agora nós vamos resumir tudo o que aprendemos e vamos definir o que nós faremos do nosso dever de casa. Continuem estudando. Resumo da aula. Aprendemos muitas coisas importantes hoje. Na verdade, nós aprendemos 3 coisas importantes. Primeiro, nós aprendemos como observar uma imagem e a escrever tudo o que nós vemos nela, com muitos detalhes. Segundo, nós aprendemos como descrever os detalhes de cada parte que compõe a imagem. Por exemplo, na imagem do mar, nós falamos sobre a areia, sobre a água, as ondas, as conchas do mar e os animais marinhos. E, finalmente, nós praticamos todos esses conhecimentos. Aprendemos a identificar as informações contidas numa descrição. Organizamos as informações no nosso planejamento, dizendo o que, para quem, para quê e como nós vamos escrever. E depois registramos tudo isso no nosso roteiro. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Dever de casa. Dever de casa. Redação, livro D. Página 104, exercício 17. Responda aos itens A e B. Vocês vão responder no caderno as questões do exercício 17, itens A e B. Responda todas as questões com base em tudo que nós conversamos hoje. E até a próxima!